Dois papas com o mesmo nome assinaram, no mesmo dia, 15 de maio, mas com 135 anos de distância, duas cartas que defendem exatamente a mesma coisa. Coincidência? Ou um aviso que atravessa os séculos? Em 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, As Coisas Novas, sobre a condição dos operários. O mundo fervia. Fábricas, máquinas a vapor, multidões deixando o campo. E uma pergunta que ninguém sabia responder. Diante de uma revolução que mudava tudo, o que acontece com a dignidade do trabalhador? 135 anos depois, no mesmo 15 de maio, mas de 2026, outro leão, o Papa Leão XIV, assina Magnifica Humanitas, sobre a salvaguarda da pessoa humana diante de outra revolução, a da inteligência artificial. Duas eras, dois nomes, uma só data e uma única convicção que não envelhece. Em 10 minutos, vamos voltar à fábrica de 1891 para entender por que aquela carta antiga é talvez o documento mais atual que você poderia ler hoje. E descobrir o princípio invariável que liga o operário de ontem ao trabalhador invisível por trás da sua tela. Imagine uma cidade onde em poucas décadas tudo mudou, porque um papa interromperia os assuntos do céu para falar de salários e fábricas, porque, em 1891, o chão tremia sob os pés dos mais pobres. A Revolução Industrial trouxe máquinas, vapor e produção em massa, mas também algo novo e doloroso. Multidões de operários isolados, sem proteção, à mercê de poucos donos do capital. As antigas associações de ofício tinham desaparecido, e nenhuma instituição as substituíra. Leão XIII viu isso com clareza e deu nome ao problema. Ele falou da concentração da riqueza nas mãos de poucos diante da miséria da multidão, e recusou as duas saídas fáceis de seu tempo. Ao socialismo, que prometia resolver tudo abolindo a propriedade privada, ele respondeu que o remédio seria pior que o mal. Tirar do trabalhador a esperança de possuir é tirar-lhe o estímulo de progredir. Mas também recusou a indiferença dos que diziam que a igreja não devia se ocupar de questões mundanas. Sua resposta foi firme. O anúncio do Evangelho não pode esquecer a vida concreta dos povos. Nascia ali, naquela carta, aquilo que hoje chamamos de doutrina social da Igreja. Não uma teoria política, mas uma defesa da pessoa diante da máquina e do mercado. E o ponto de partida de tudo seria uma palavra que parece simples, mas que muda toda a história: trabalho. Aqui está a virada silenciosa, que poucos percebem em Rerum Novarum. Para Leão XIII, o trabalho não é uma mercadoria, e o trabalhador não é uma engrenagem. Por quê? Porque o próprio Cristo quis ser carpinteiro. Ao trabalhar com as mãos numa oficina humilde, ele elevou para sempre a condição do operário. A partir daí, o Papa constrói duas verdades que sustentam tudo. A primeira é sobre a propriedade. Ele ensina que o trabalho do homem transformado em salário e poupado com esforço pode legitimamente se tornar propriedade, uma extensão da própria pessoa que trabalhou. Por isso defende a propriedade privada como direito natural, fruto do labor, e não privilégio de poucos. A segunda verdade é ainda mais ousada para a época: o justo salário. Leão XIII afirma que existe, anterior a qualquer contrato livre entre patrão e empregado, uma lei de justiça natural, mais elevada e mais antiga, segundo a qual o salário não deve ser insuficiente para assegurar a subsistência do trabalhador sóbrio e honrado. Em outras palavras, há um limite que nenhum acordo pode violar, porque toca a dignidade de uma pessoa. E então, o Papa oferece a imagem que resume toda a encíclica: não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. Ele escreve: as duas classes não estão condenadas ao conflito. Estão destinadas pela natureza a se unirem harmoniosamente. Mas como garantir essa harmonia num mundo desigual? A resposta exigiria coragem e levaria a Igreja a defender um direito que muitos queriam proibir. Se o trabalhador isolado é frágil, qual é a sua força? Leão XIII deu uma resposta que ecoa até hoje: a união. Ele defendeu com firmeza o direito natural dos operários de se associarem, de formarem suas próprias associações de auxílio mútuo
para se ampararem, negociarem e crescerem juntos, moralmente e materialmente. O homem, escreve o Papa, tem o direito anterior ao Estado de formar tais sociedades. O Estado existe para protegê-las, não para sufocá-las. E aqui, Rerum Novarum traça com cuidado o papel e os limites do poder público. O Estado deve, sim, intervir para proteger os fracos quando a justiça o exige. Deve assegurar condições dignas, evitar que se exija dos trabalhadores um esforço que esgote as forças do corpo. Deve garantir o descanso, especialmente o descanso que permite ao homem voltar-se para Deus e para a boa família. E deve proteger de modo especial os mais vulneráveis, as mulheres e as crianças, que não podem ser submetidas aos mesmos pesos que os adultos. Mas o Papa também adverte: o Estado não deve absorver tudo, nem substituir a família e a sociedade. Cada um tem seu lugar. Esse equilíbrio delicado entre a justiça que protege e a liberdade que não sufoca é uma das contribuições mais duradouras do documento. Não é uma receita política, é um princípio de prudência a serviço da pessoa. E é exatamente esse princípio que 135 anos depois, outro Papa Leão precisaria reerguer diante de máquinas que o velho Leão jamais poderia imaginar. Agora dê um salto de 135 anos e olhe para a sua própria mão segurando um celular. As coisas novas voltaram com outro rosto. Em 15 de maio de 2026, o Papa Leão XIV assina Magnificat Humanitas e faz questão de invocar logo no início a linhagem que começou com Rerum Novarum. A doutrina social, ele diz, não é um conjunto estático de conceitos, mas um corpo vivo de verdades que cresceu de Leão XIII até hoje. E o novo Papa afirma que a inteligência artificial não é um tema lateral. É uma transformação que interpela por dentro as próprias categorias dessa doutrina. A revolução mudou de máquina, mas a pergunta é a mesma de 1891. O que acontece com a dignidade de quem trabalha? Leão XIV responde com o mesmo princípio do seu antecessor, agora cristalizado numa frase: a pessoa humana é um fim, e não um meio. E então a encíclica revela algo que ecoa de modo perturbador a fábrica do século XIX. Por trás de cada resposta instantânea da inteligência artificial, escreve o Papa, existe uma longa cadeia oculta de pessoas, muitas vezes jovens e mulheres, etiquetando dados por salários mínimos, e até crianças extraindo minerais em condições perigosas. O operário invisível de 1891 voltou, agora escondido atrás de uma tela luminosa. Diante disso, o Papa renova a firme condenação da Igreja a toda forma de escravidão. A fábrica virou servidor de dados, mas a ferida é a mesma, e a defesa também. Então o que afinal sobrevive a 135 anos, a duas revoluções e a dois mundos tão diferentes, uma só verdade, dita por dois leões. Em 1891, diante do vapor e do aço, Leão XIII recusou que o trabalhador fosse tratado como mero instrumento de lucro. Em 2026, diante do algoritmo e dos dados, Leão XIV recusa exatamente o mesmo, que a pessoa seja reduzida a ser um meio. As ferramentas mudaram. O coração da defesa não, porque a Igreja não defende uma época nem uma economia. Ela defende a pessoa criada à imagem de Deus, sempre que uma nova potência ameaça transformá-la em engrenagem. E é por isso que Rerum Novarum não é uma peça de museu. Ela é o primeiro capítulo de uma carta que continua sendo escrita, e da qual Magnificat Humanitas é apenas a página mais recente. Leão XIII nos deixou o método: olhar de baixo, com o olhar de quem trabalha e sofre. Leão XIV nos deixa o horizonte, aquilo que chama de civilização do amor, construída por quem permanece fiel à verdade, cuida das relações e ama a justiça. 15 de maio. Dois Papas Leão. Um único humano a defender. E talvez a pergunta para o nosso próximo encontro seja esta: se a Igreja viu com tanta clareza o trabalhador da fábrica e o da tela, o que ela já enxerga sobre o trabalho que ainda nem inventamos, voltemos à coincidência do início. Dois Papas Leão, 15 de maio, 135 anos entre eles. Coincidência? Talvez. Mas o que não é coincidência é a resposta.
Em 1891 e em 2026, diante de revoluções que prometiam mudar o humano, a Igreja repetiu a mesma palavra. A pessoa é um fim, nunca um meio. Rerum Novarum não envelheceu. Ela apenas trocou de fábrica. O operário diante da máquina a vapor e o trabalhador oculto por trás da tela são o mesmo rosto que Cristo, carpinteiro, quis dignificar para sempre. Por isso aquela carta antiga continua a nos interpelar hoje, e ela abre a próxima pergunta para o próximo encontro. Se a dignidade do trabalho é tão antiga e tão atual, como vivê-la na prática, na sua segunda-feira de manhã? A resposta, a Igreja, já aguarda há mais de um século.